Pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos dar continuidade aí à nossa aula. Espero que todos estejam bem. Aula 50, que nós vamos dar continuidade. Página 260, tá ok? Então aqui são apenas exercícios. A potência de expoente racional continua todas as propriedades já vistas, né? Então, se B for um número irracional, define-se A elevado a B somente quando A pertencer aos reais positivos. Propriedades continuam as mesmas. Então, aqui nesse caso está pedindo para nós calcularmos a raiz quadrada de 15.376. Como que nós vamos encontrar aí no caso essa raiz quadrada? Então, nós vamos decompor esses números em números primos. Então, 15.376. Então, nós já sabemos, aí percebemos que isso é por 2. Então, 15.376 dividido por 2, isso aqui resulta 7.688. Continua sendo por 2. 7.668 dividido por 2, isso vai resultar 3.844. Dividido por 2, 1.922. Ainda dá para continuarmos a divisão. Agora, 1922 dividido por 2, isso vai resultar 961. Então, observa que agora já não terminou mais em número par, terminou em ímpar. Não é mais dividido por 2 isso. Então, aí no caso, ó, por 3. Quando que eu sei que é por 3? Se a soma desses valores absolutos for divisível por 3. A soma dá 9 mais 6, 15, mais 1, 16. 16 não é dividido por 3. Isso aqui vai ser dividido por quanto? Por 31. Então, 961 dividido por 31, isso vai resultar 31. 31 dividido por 31. Então, como eu tenho uma raiz quadrada, nós precisamos agrupar isso de 2 em 2. Então, isso aqui vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, vezes 31 ao quadrado. A gente simplifica o índice com expoente, vai sair 2 vezes 2 vezes 31, 4 vezes 31, isso aqui resulta 124. Então esse é o processo que nós precisamos fazer para encontrar a raiz quadrada, tá ok? Caso seja muito rápido, dê um pause aí no seu vídeo para você copiar a resolução, porque eu vou para o item B, beleza? Agora, se você analisar o item B, pessoal, 10.201. Você pode por 2 não dá, você pode tentar por 3, por 4, por 5, por 6. Isso aqui, ele vai possuir a raiz quadrada igual a quanto? A 101 ao quadrado. Simplifica o índice com expoente. Isso aqui, portanto, resulta 101. Tá bom? Simples assim. O item C está pedindo raiz cúbica. Então, se está pedindo para nós raiz cúbica, isso significa, então, que o que nós vamos fazer aqui nesse processo, a partir de agora, o que é? É agrupar de 3 em 3. Agrupar de 3 em 3. Beleza? Então, vamos agrupar aí no caso de 3 em 3. Quando eu agrupo de 3 em 3, o que nós vamos obter aí? O que nós vamos obter? Me ajudem. Então, isso aqui vai ficar o quê? Ó? Então, vamos decompor em números primos. Vamos decompor em números primos.
Então, 2.744 2.744, isso aqui é por quanto? Por 2. 2.744 por 2, isso aqui vai resultar quanto? Quanto que dá essa divisão? 2.744 dividido por 2, 1.372 por 2. Quanto que dá isso dividido por 2? 686. Por 2 novamente. Dividido por 2, isso vai resultar 343. Agora já dá para perceber que não é mais por 2, né? Vai ser por quanto? Por 3. Por quê? Final 3 é ímpar, então não dá para eu dividir por 2. Então divide isso aqui por quanto agora? Por 3. Isso vai resultar quanto? 343 dividido por 3. Se vocês fizerem aí a continha, não dá para dividir por 3 também, vai dar um número quebrado. Então, ó, 3 mais 4, 7, 7 mais 3, 10. 10 não é dividido por 3. Então, também não é por 4, não é por 5, não é por 6. Vai ser por quanto? Por 7. Então, meu próximo aqui é 7. Vai resultar quanto? 343 dividido por 7. 49. 49 por 7 dá 7. 7 por 7, isso dá 1. Então, nós precisamos agrupar isso de 3 em 3. Então, nós vamos ter aqui 2 ao cubo vezes 7 ao cubo. Simplifica o índice com expoente, vai sair 2 vezes 7. Isso é igual a quanto? Isso é igual a 14. Beleza? Fácil, simples assim, tá ok? Isso, portanto, igual a 14. Vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade aí no caso, ó. O que nós temos? O item D é a mesma coisa, tá? O item D, eu vou colocar a resposta aqui, fica para vocês fazerem. Caso vocês não consigam, nós temos horário marcado todas as quartas-feiras, às 14 horas no plantão, perfeito? Façam aí o item D, caso você não consiga, a gente faz junto isso no plantão. A resposta é 48. O item E, como que nós vamos fazer o item E, pessoal? Ó, aqui nós vamos transformar esse número decimal em número fracionário para facilitar os cálculos, ó. Então, quantas casas eu vou andar com a vírgula para a direita? 2. Então, 9.216 dividido por quanto? Dividido por 100. Então, aqui, 9.216, você precisa decompor isso em números primos, tá? Então, 9.216, quando você decompõe isso em números primos, nós vamos obter que número aí no caso? Me ajudem. Por 2. Então eu consigo por 2, porque terminou em número par. Então 9.216 dividido por 2, isso resultou 4.608. Dividido por 2, isso aqui vai resultar quanto? 2.304. Dividido por 2, isso aqui vai resultar quanto? 1.152. Dividido por 2, isso vai resultar quanto? 576. Dividido por 2, isso aqui resulta 288. Por 2, 144. Por 2, 72. Por 2,
36. Por 2, 18. Por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então, ó, vai sair 1, 2, 3, 4, 5, 2 à quinta. Vai sair 32 vezes 3. Dividido por quanto? Dividido por 10. Isso aqui, então, resulta 96 sobre 10. Isso, portanto, resulta 9,6. 9,6. Tá ok? Vamos lá então, pessoal, dando continuidade aí, ó. Esse é o item E. Dá um pause para você copiar a resolução. O item F, então, vai ficar para vocês fazerem. Eu vou fazer o item G aqui com vocês, tá? O item G. Então, agora eu preciso agrupar isso de 3 em 3. Precisamos agrupar isso de 3 em 3. Então, isso aqui, ó, como que eu vou escrever? 74.088 dividido por quanto? Dividido por 1.000. Então, 74.088 dividido por 2, quanto que vai dar isso? Me ajudem aí na continha. Então, 74.088 dividido por 2, isso resultou 37.044. Dividido por 2, quanto que dá dividido por 2? 18.522. Dividido por 2, 9.261. Agora observa que já não é mais por 2. Será que dá por 3? 1 mais 6, 7, mais 2, 9, mais 9, 18. 18 é dividido por 3, então isso vai ser dividido por 3. 3.087. Dividido por 3. Isso vai resultar quanto? 1.029. Dividido por 3, quanto que dá isso? 343. Dividido por 3, 343 dividido por 3 já não é mais exato, né? Vai ser dividido por quanto agora? Por 7. Vai resultar 49. Por 7 dá 7, por 7 dá 1. Então aqui é dividido por 7. Agrupa de 3 em 3, ó. Vai sair um 2, vai sair um 3 e vai sair um 7. Então isso aqui vai sair aí do nosso radical de que forma? Vai sair um 2, um 3 e um 7. Porque não é raiz cúbica, então eu estou agrupando de 3 em 3, dividido por 10. Então vai ficar 7 vezes 3, 21, vezes 2, 42, dividido por quanto aí no caso? Dividido por 10. Ou seja, isso aqui está resultando 4,2. É raiz cúbica, hein, pessoal? Raiz cúbica, por isso que deu esse número pequeno aí, tá? Se você fizer isso na calculadora, 4,2 vezes 4,2 vezes 4,2, olha lá, 74,88 centésimos. Não é 74.000, é 74, hein? Tá bom? Vamos lá então, ó. Esse aí então ficou o item G, o item H fica para vocês fazerem, tá bom? No exercício 2, ele pede para nós racionalizarmos. Ele pede para nós racionalizarmos, tá bom?
Então nós vamos racionalizar. O que é racionalizar? É retirar o número irracional do denominador. De forma que eu faço isso? Então eu preciso multiplicar tanto o numerador quanto o denominador, nesse caso por quem? Por raiz de 3. Nós aprendemos as propriedades de raciação. Então raiz de 3 vezes raiz de 3 resulta raiz de 9. E raiz de 9 quanto que é? 3. Então observa que eu retirei o número irracional do denominador. Multiplica o numerador aqui, vai ficar 3 raiz de 3. E aí eu consigo simplificar o 3 com 3. Essa minha resposta final, portanto, ela vai ser igual a quanto? Ela vai ser igual a raiz de 3. Beleza, pessoal? Simples assim, tá? Dê um pause aí no vídeo para você copiar. O exercício B, o mesmo raciocínio, ó, o mesmo raciocínio. Eu vou multiplicar apenas o numerador e o denominador por quem aí no caso? Por raiz de 5. Preciso multiplicar por 2 raiz de 5? Não tem necessidade, tá? Então eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 5. Por quê? Quando eu faço isso, vai ficar o menos 2. Raiz de 5 vezes raiz de 5 resulta o quê? Raiz de 25. E raiz de 25 vale quanto? 5. 2 vezes 5, isso é igual a quanto? A menos 10. Então, observa que eu retirei o número irracional do meu denominador, tá bom? E em cima, aí eu posso deixar na forma de produto. Caso eu queira fazer a distributiva, não tem problema nenhum, tá? Então, se você fizer a distributiva, você vai obter raiz de 5 menos raiz de 15. E aí, nesse caso, não dá para nós simplificarmos nada. Nós vamos deixar, portanto, expresso dessa forma a nossa resposta final, tá bom? Raiz de 5 menos raiz de 15 sobre menos 10. Ah, não tem essa resposta, professor. Então faz a regrinha de sinal, ó. Então isso vai ficar mais raiz de 15, porque ficou menos com menos mais, menos raiz de 5, porque ficou mais com menos menos, sobre 10. Agora essa resposta tem que ter. Se não tiver, alguma coisa está de errado, mas isso está correto. Beleza? Dando continuidade. Agora observa que esse C aqui, ele é diferente, ó. Por quê? Que jeito que nós vamos resolvê-lo, ó? Agora aqui, pessoal, deixa eu só aí. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador, nesse caso, por raiz sétima de 2 ao quadrado. Por que 2 ao quadrado, professor? Porque eu já tenho 5 aqui no caso, ó. Eu já tenho 5. Para eu obter esse índice, 7 está me faltando quanto? 2. Então nós vamos completar, tá bom? Nós vamos completar. Então aqui em cima vai ficar a raiz sétima de 2 ao quadrado. E aí quando você multiplica, como os índices são os mesmos, ó, isso vai ficar a raiz sétima de 2 à quinta vezes 2 ao quadrado. Produto de mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Observa que quando eu somei os expoentes, ó, o índice com expoentes são iguais, a gente simplifica. Isso sai então do radical. Beleza? Então isso aqui é igual a quem?
a 7 raiz sétima de 4 sobre 2. Essa, portanto, é a nossa resposta. Dê um pause, copie a resolução. No exercício 3, pessoal, o que nós vamos fazer? Multiplicar pelo seu conjugado. Então, antes de nós começarmos, eu vou abrir um parênteses aqui em cima, que está em preto, e relembrar produtos notáveis e fatoração. Quando nós temos o quadrado de x mais y, isso aqui vai ficar x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, tá ok? Se aqui aparecer um menos, aí aqui no meio aparece um menos, tá bom? Caso contrário, os sinais são todos positivos se aparecer um mais. Se aparecer um menos, então é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do segundo, tá bom? Só que, observe então, se eu multiplicar por raiz de 3 menos 1, continua a mesma coisa, porque 2 vezes o primeiro pelo segundo. O primeiro é um radical. Se ele é um radical, quando eu faço então esse produtos notáveis, vai continuar com o número irracional. Então, o que nós precisamos aplicar? O produto da soma pela diferença, x mais y, que multiplica x menos y, nós vamos cair no quê? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aí, no caso, quando a gente eleva ao quadrado, nós retiramos aí, portanto, o número irracional. Então, aqui, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 3 mais 1. Raiz de 3 mais 1. Deixa eu apagar aqui, Então, aqui no caso, raiz de 3 mais 1, tá bom? Então, no meu denominador, quando a gente faz isso, nós vamos cair aqui que está em amarelo. Vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá bom? E em cima vai ficar 3 que multiplica a raiz de 3 mais 1, tá ok? Então, no meu denominador, simplifica o índice com expoente, o 3 sai. Vai me resultar quanto aqui? 2. E aí o numerador, caso você queira fazer a distributiva, você faz. Caso você queira deixar na forma de produto, você também deixa, tá ok? Então essa aí é a nossa resposta final. Dê um pause aí no seu vídeo para você copiar, tá ok? O item B, pessoal, o item B. Então o item B nós vamos resolvê-lo da mesma forma. Eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador, numerador e o denominador, pelo conjugado. Então nós vamos multiplicar por raiz de 5 menos raiz de 7. Tanto o numerador quanto o denominador. Arrumar esse 5 que ficou feio. Vamos abrir um espaço branco aqui para nós trabalharmos. Então vamos lá, no meu denominador, o que nós vamos ter aí? O produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E em cima você pode deixar expresso como o produto, tá?
Então vai ficar menos raiz de 3 que multiplica raiz de 5 menos raiz de 7. Isso é igual a quem? Então vai ficar menos 3 que multiplica aí raiz de 5 menos raiz de 7 sobre 5 menos 7. Que vai resultar quanto? Vai resultar menos 2. Aí você, no caso, vai fazer a regrinha de sinal, ó, menos com menos, isso aqui vai resultar quanto? Mais. Então vai ficar 3 que multiplica raiz de 5 menos raiz de 7 sobre 2. Beleza? Fácil assim, fácil assim. Dá um pause aí no vídeo que nós já vamos continuar. Pessoal, e aqui o exercício 5 ele pede para nós assinalarmos verdadeiro ou falso, tá bom? O exercício 5 ele pede para nós assinalarmos verdadeiro ou falso. 5 elevado à raiz de 3 é verdadeiro ou falso? Pertence aos números reais? Pertence. Aos números reais isso pertence. Ele está falando que isso aqui pertence aos números reais, tá? Isso não pertence aos números reais. Por quê? A minha base aqui no caso está sendo negativa, é menor do que 0. Raiz de 3, ela está pertencendo aos números irracionais. Alguma coisa negativa elevada aos números irracionais não pertence aos números reais. Isso, portanto, é falso. E agora, o que ele está falando para nós no item C? 5 elevado à raiz de 2 é igual a 5 elevado a 41, 42? Verdadeiro ou falso? Isso aqui é falso. Por que é falso? Porque ele falou que isso é uma igualdade. Raiz de 2 é um número irracional, nós temos mais casas decimais aqui para frente. Então, para que isso seja verdadeiro, ele deveria ter explicado que isso tem mais casas decimais ou ter colocado um sinalzinho de tio, que é um valor aproximado, tá? É um valor aproximado. 0 elevado a qualquer número é 0, verdadeiro. Inverte-se a fração, inverte o sinal do expoente, o E é verdadeiro. 1 elevado a qualquer número é 1, verdadeiro. O G, 10 elevado à raiz de 2. Raiz de 2 é 1,4 aproximadamente. 10 elevado a um número maior do que 1, isso aqui tem que dar maior do que 10. Ele está falando que é menor, então isso aqui é falso. E o H? O H vai ser verdadeiro. Beleza? Fica aqui meu forte abraço, bom estudo para vocês, fiquem com Deus. Todas as quartas-feiras nós temos horário marcado no nosso plantão. Grande abraço e bom estudo.